Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Vamos ler a partir do versículo 2. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direi àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuis, tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras, em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi, e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Neste meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal, de fato, está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois o seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu Senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu Senhor que enviaste. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vives o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva a meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva,
pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este a arrojará, como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Até o verso de número 35, que o Senhor assim nos conduza por meio dessa passagem ao ensino desta noite. Estamos vivendo mais um dos momentos sempre gostosos na comunhão da nossa igreja aqui. É o mês do lar. Um mês que traz em si mesmo várias expectativas. É um mês que procuramos pensar de uma forma mais concentrada, mais focada sobre o lar, sobre a família. E tem sido, ao longo dos anos, um momento de muita bênção para a vida da igreja, para a vida dos lares. Estamos hoje aí começando esse mês, e eu creio que você traz aí as grandes expectativas de que realmente Deus venha fazer uma grande, profunda e real diferença na sua vida. Lendo o texto como li aos irmãos, observando um momento bastante delicado no contexto desta família, fiquei a me perguntar se não tem sido esse o retrato de muitos lares. Diante das adversidades, diante de decisões tão sérias, importantes, como a que esse casal deveria tomar, a maneira como cada um deles olhou a situação e a maneira como cada um deles comportou-se diante do assunto que competia, em especial, ao líder do lar tomar uma decisão, e o que vemos não foi uma decisão muito sábia. Nesses dias em que tanto temos ouvido falar do grande desafio para avivamento em nossa pátria, em nossa nação, no mundo, e por que não dizer na igreja, não podemos prescindir de que uma das marcas horizontais de um povo avivado, em especial olhando ali para o livro de Atos, era a conversão de toda a família. Se não podemos ver ali em Atos capítulo 16, quando fala da conversão de Lídia, olhamos em Atos ainda no capítulo 16, fala também da conversão do carcereiro. Em Atos capítulo 10, fala da conversão de Cornélio e toda a família, e assim por diante. Isso mostra, irmãos, que vida cristã que não influencia o lar, certamente é uma vida questionável. O tema nosso para o mês é: e a família? Vai bem? Como vai? E tivemos a oportunidade na parte da manhã, na abertura do programa, de fazer as duas abordagens de famílias distintas, em que vimos que ainda que uma família vinha bem, mas Deus disse que ainda estava na hora de colocar a casa em ordem. E outras famílias que não estavam bem, porque estavam servindo a outros deuses, Deus diz: está na hora de fazer um concerto, uma aliança. E através de Josué, Deus chama o povo a um compromisso das famílias. E ali Josué se coloca como modelo diante da nação e diz: eu e a minha casa, independentemente do modo como a nação e as famílias do nosso povo têm vivido, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Reavivamento é o mesmo que fazer reviver. É buscar em Deus condições, graça e misericórdia para avivar o nosso lar. Nosso cântico fala sobre isso. Vem, Senhor, abençoar
o nosso lar. E queremos que o nosso lar seja realmente seu. Quando lemos esse texto, vimos aqui dois personagens de comportamento completamente distinto, ainda que comungavam dos mesmos ideais, no sentido de que é um casal. Nabal e, conforme vemos, Abigail. No contexto da família, geralmente podemos seguir desses procedimentos, uma dessas atitudes. Porque o que está acontecendo aqui no lar, via de regra, tem sido o comportamento que tem caracterizado muitos cônjuges, muitos casais. E eu quero crer que, tanto na imagem de Nabal como de Abigail, encontramos esta imagem refletida, copiada dia após dia nos relacionamentos familiares. A minha pergunta a você é: quem é você no seu lar? Bênção ou maldição? É dentro dessa perspectiva que nós vamos pensar essa noite, à luz dessa passagem. Quem é você no seu lar? Bênção ou maldição? Quem é você? Um Nabal? Como alguém que trouxe maldição, prejuízos graves, morte, miséria e dor para a família? Ou como Abigail, que revelou-se uma salvadora do lar? Encontramos muitas pessoas que se dizem vítimas, quando na verdade são réus na relação familiar. Quem é você? Eu quero que você, à medida que nós vamos considerando a passagem, o desdobramento dela, você vai relacionando. E ao final dessa mensagem eu quero que você mesmo responda: eu tenho mais características de Abigail do que Nabal. Ou eu tenho me caracterizado muito mais como um Nabal no meu lar do que uma Abigail. Embora são personagens aqui, o marido e a esposa, não quer dizer que uma mulher não possa ser como uma Nabal em casa, ou como um homem não possa ser como uma Abigail. Mas eu quero tirar esses dois personagens pela maneira como eles agem num contexto em que precisava de sabedoria. Vamos orar. Pai, nós louvamos ao Senhor pela hora tão especial que chegamos no culto, quando vamos ouvir o Senhor falar ao nosso coração. E para tanto pedimos que o Senhor mesmo venha conduzir os nossos pensamentos ao Senhor Jesus Cristo. Não nos permita pensar em outra coisa senão naquilo que o Senhor tem a nos falar. Não permita-nos ouvir outras vozes que não seja a voz do Senhor, para que através da Tua voz sejamos quebrantados, moldados, edificados, desafiados, encorajados e santificados. Em nome do Teu bendito Filho, nosso Senhor Jesus, é que oramos. Amém. O texto sagrado começa falando de um homem, que havia um homem, verso de número 2, em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. O texto nos apresenta logo no início um homem, e aqui já dá algumas características desse homem. Não só aqui, mas nós vamos ver essas características em todo o texto. Então vamos focar primeiramente os nossos olhos sobre Nabal, esse que é apresentado logo no início do texto, porque assim é dito no texto que Nabal era o nome deste homem. E a primeira coisa que nós podemos observar em Nabal está, na verdade, no final dessa narrativa, no mesmo capítulo 25, versos 36 e 37. Parte que eu não li aos irmãos, e eu quero concluir aí a partir do verso 36. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. A primeira característica de Nabal está nesses 2 versículos.
Primeiro, diz que ele era um homem que fazia em casa um banquete como um banquete de rei. E o seu coração se alegrava, porque ele estava muito embriagado. Verso de número 36. Característica marcante nesse homem é que ele era um homem intemperante. Nabal foi um homem intemperante. É a falta de domínio próprio. E essa falta de domínio próprio de Nabal refletiu-se em dois comportamentos desse versículo. Primeiro, a bebedeira, porque o texto diz que ele estava muito embriagado, verso 36. E o segundo é o gasto excessivo, porque diz o texto que ele dava banquete como se ele fosse banquete de rei. Esses dois comportamentos certamente arrasam qualquer família. A palavra temperança é a qualidade de quem modera apetites e paixões. É a palavra que caracteriza sobriedade, moderação ou até mesmo economia. Quero crer que morar com uma pessoa como um alcoólatra, que era o caso aqui de Nabal, vivendo no mesmo lar, é aquilo que muitos têm conceituado. O casamento virou um inferno, a casa vira um inferno. Note que no próprio texto ele bebe na hora da crise. O texto sagrado mostra exatamente isso, que enquanto a sua mulher estava providenciando ele não ser morto com todos aqueles que estavam na sua casa, ele está embriagando-se. Uma pessoa também gastadeira, porque o texto sagrado diz que ele fazia um banquete como de rei. Ele promoveu aqui uma festa típica de um rei, quando na verdade ele não era rei. O que vemos aqui é aquele tipo de pessoa que gasta o que não tem para mostrar o que ela não é. É o caso típico daquela mulher ou daquela esposa que gasta ou que pretende dar uma grande festa num clube da cidade para 500 pessoas quando não consegue pagar a conta de luz e água do mês que está atrasada. Ou aquele filho que não entende a situação da família e entende que deve comprar um tênis de marca quando seus pais mal conseguem comprar um chinelo. E aqui essas duas características refletindo a intemperância desse homem. Não só era um homem beberrão, como também um gastador. Intemperança. No texto de Gênesis fala sobre um outro homem chamado Ló. E a história de Ló nós conhecemos muito bem. Lá no capítulo 13 de Gênesis já fala que a vida financeira daquela família não estava muito bem equilibrada. E Ló logo tem uma tremenda cobiça quando ele se separa do seu tio Abraão. E nós sabemos que no fim que deu aquela escolha. Mas a escolha de morar numa cidade materialmente mais próspera foi a escolha mais errada que Ló fez. E nós sabemos o fim que deu, porque ele foi morar em Sodoma. Ele não levou em consideração a maldade predominante. E o quanto que aquela maldade poderia prejudicar as suas filhas, a formação da sua família. Ele não pensou no futuro espiritual dela, mas só no material, e deu no que deu. Deus trouxe juízo a Sodoma e Gomorra, conforme a própria história assim revela. Então isso mostra que para ser temperante você precisa primeiramente aprender a contentar com aquilo que você tem. Não há coisa pior do que numa família ter pessoas intemperantes. E não me refiro aqui com relação à bebida, que é o caso deste homem, mas a intemperança no modo de contentar com o que tem. Isso tem causado inclusive muitos transtornos na vida financeira de muitos casais. Maridos que trabalham como escravos para ver se consegue saciar, sanar o desejo de muitas vezes esposas gastadeiras, ou o contrário, maridos desequilibrados. E o que vemos aqui é exatamente isso. Este homem revela intemperância porque não administrava bem as suas coisas, dava um banquete como se fosse de rei. Mas podemos lembrar que a falta de temperança também é avaliada quando nós deixamos de calcular o custo de uma boa administração do lar. O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 18, verso 25, ele fala ali que não há ninguém que antes de ter uma empreitada de uma construção não vai lançar os alicerces. E lá no texto de Mateus ele diz, para não suceder que tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar todos que a virem zombem dele. Ou seja, a falta de temperança de muitos casais e muitas famílias é que tem dado o passo maior do que a perna. E isso tem sido motivo de muitas falências de muitas famílias.
Então grave aí, querido, para ser temperante, você também precisa considerar melhor os efeitos antes de tomar as atitudes. Mas há algo mais que podemos falar sobre a falta de temperança de muitas famílias. Quando se considera temperança, não podemos deixar de fora o vício indomável de muitos lares com relação a práticas ou ao uso imoderado dos meios de comunicação, da televisão. São pessoas que passam 6 horas diante da televisão. Pessoas que não prezam pela vida com o Senhor e gastam, por assim dizer, um tempo precioso diante do aparelho. Outros há que ficam momentos, horas e mais horas diante do computador, diante das redes. Outros que vivem sob efeito de músicas seculares. É uma outra falta, certamente, de equilíbrio, é intemperância. E para ser temperante, nesse caso, você precisa aumentar a vigilância sobre o que está entrando em sua mente. Sim, Nabal era um homem intemperante. E isso se revela na maneira como fazia um banquete como se fosse de rei e estava embriagado. Mas algo mais que caracterizava a vida deste homem, não era só a intemperança. Mas no capítulo 25, voltando aos verso 37, diz-nos o texto sagrado. Capítulo 25, verso 37. Nos diz assim a palavra do Senhor: pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. O homem era duro, o homem ficou amortecido. Alguns estudiosos entendem que ele teve como que um infarto, ou seja, a notícia não agradou ele. A decisão dele era não servir a Davi, conforme vemos antes. Mas, no decurso, diz o texto que Abigail, então, foi a ele e procurou informá-lo do que ela havia feito, como salvadora do lar. Era um homem duro, assim como é dito no texto sagrado, voltando ao texto do capítulo 25, e diz-nos o texto sagrado que ele, todos os dias, era um homem duro no seu trato. Tão duro no seu trato que diz que os seus servos tinham medo de falar com ele. Procuravam então falar através de Abigail, mostrando com isso que este homem não tinha um momento em que pudesse encontrar ele bem. E podemos então destacar aqui que essa característica dele é genioso, porque o texto diz que ele era duro em todo o seu trato. Um homem que dificilmente alguém tinha como dialogar com ele. É aquele tipo de pessoa que não sabe fechar a porta pela maçaneta, mas ele simplesmente bate nela. É aquele tipo de pessoa que não consegue olhar ou falar com ternura, porque a garganta dessa pessoa ranha ou arranha. Isso mostra que é uma intemperança. Um homem genioso em todo o seu trato. Essa expressão é rica. Há pessoas que são geniosas em alguns momentos. Alguns homens são duros no trato quando estão chegando no final do mês e não conseguem fechar o orçamento. E as esposas que digam, né? Como é difícil. O marido fica nervoso e fica de um homem duro no seu trato. Porém, há aqueles que são duros no trato o tempo todo. E diz que Nabal era um homem, o tempo todo ele era assim. Duro no modo de tratar, um homem genioso. Isso também faz considerar que ele era duro no tempo todo. Algumas mulheres são ríspidas em dias peculiares do mês. Outras são ríspidas o mês todo. E aí dão a desculpa que são questões biológicas, são os hormônios. A culpa o pecado é o pecado dos hormônios. Pessoas que são duras no trato, são geniosas. Como é difícil morar com uma pessoa assim. Uma coisa é de uma forma pontual,
você ter um momento difícil, e todos nós passamos por ele, mas o texto diz que este homem era duro em todo o seu trato. Não havia momento em que alguém pudesse chegar a ele, não havia momento em que alguém pudesse aproximar dele. E o texto sagrado é muito claro, porque diz o texto sagrado que a sua mulher, Abiail, verso número 3, era sensata e formosa, porém ele era homem duro e maligno em todo o trato. Como é difícil termos momentos em que pessoas geniosas se levantam dentro do nosso lar, quer no contexto ou na relação pais e filhos, esposa e esposas. Mas pior do que isso é alguém que é o tempo todo assim. É alguém que você nunca encontra um momento para falar com ela porque ela é geniosa. Mas há uma outra terceira característica de Nabal, é que ele também era um homem ingrato. O texto sagrado diz que Davi estava fugindo de Saul, e Saul, que não queria perder o trono, ele estava escondido no Monte Carmelo, local para onde os pastores de Nabal conduziram o seu grande rebanho. E Davi e sua turma ajudou, inclusive, a proteger. Isso está lá no capítulo 23. Davi, na verdade, cercou, protegeu, de maneira que ladrões não roubassem o rebanho de Nabal. E agora Davi se lembra de Nabal, ele estava fugindo de Saul, e agora era a hora, por assim, de apuração dos lucros da renda da fazenda, porque o texto sagrado diz que era um momento de festa para Nabal, porque diz aí que ele estava matou os animais para se alegrar, o seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito. Isso mostra então que estava numa grande festa, inclusive celebrando certamente as vitórias que ele havia obtido no contexto de bens da família. E agora Davi pede exatamente, Davi entendeu que era um momento oportuno, Davi precisava de alimento, e ele manda uma comitiva, conforme o verso de número 8, pergunta aos teus moços, e eles te dirão, achem-me, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Então aqui o pedido de Davi era este, e o que Davi esperava é que ele manifestasse profunda gratidão, porque em momento anterior, Davi protegeu o seu rebanho de ladrões. E agora Davi diz, chegou o momento, mas lê do engano. O texto sagrado diz que, na verdade, ele desconsidera. Quem é Davi? É a indagação dele. Tomaria eu, pois, verso de número 11, o meu pão e a minha água e a carne de minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? A ingratidão, outra marca de Nabal. Um homem duro de aguentar, um homem duro de morar com ele, e o pior de tudo, que apesar de todos os esforços, ele também não reconhece. A ingratidão era a marca de Nabal. E ele diz no verso 9 que ele não ia dar coisa alguma. Mas os próprios empregados de Nabal, no decurso do texto, nós vamos ver, não conformam com aquele gesto, e correm inclusive para pedir a Abigail, para que ela fizesse alguma coisa. Ou seja, a gratidão que era esperado de Nabal, não veio. Mas os servos de Nabal falaram, não é possível. Mas como ele era um homem de duro trato, eles falaram, não vamos nem falar. Mas chegou em Abigail, diz Abigail, não é possível o que está acontecendo. Olha o que Nabal está fazendo. Nós somos abençoados, cuidados por Davi, e o teu marido simplesmente diz que não conhece, que acha que Davi simplesmente é um foragido. Ele diz em homens que não sei de onde vem. Então Nabal responde à gratidão com ingratidão. E não há dúvida que essa é outra característica terrível, que pode estar em qualquer dos nossos lares, é a ingratidão. Morar com alguém que não reconhece os seus esforços, morar com alguém que não reconhece as suas virtudes, morar com alguém que você fez investimento para ajudar, ele simplesmente acha que aquilo é obrigação sua. Gente que come às suas custas, ou come a comida que você faz, gente que anda com roupa que você lavou e passou, gente que estuda porque você paga, e depois no fim elas afirmam que isso é apenas obrigação sua. Isso não é ser como um Nabal em casa? Alguns caminham dentro de casa, sempre com uma lupa na mão, só para descobrir as falhas e os defeitos. Aonde é que faltou? Aonde é que falhou? E vivemos uma geração exatamente caracterizada por essa maneira de viver, e principalmente fala aqui aos filhos. Não seja um Nabal, não seja ingrato. O Senhor Jesus Cristo, na
fala sobre, o texto de Lucas, capítulo 17, registra um feito de Jesus, quando ele ali cura 10 leprosos, apenas um dos 10 que voltou para agradecer. E a grande lição que este homem teve é que quando voltou para agradecer a bênção recebida, ele recebeu outra bênção, e a maior. Isso quer dizer, querido, que gratidão não custa nada. Um elogio, uma palavra positiva, um carinho pode ser uma grande recompensa para aqueles que cuidam de você. E fala aqui em especial aos filhos. Sejam gratos. Paulo anota, inclusive na carta de Romanos capítulo 16, uma lista significativa na saudação. E essa carta, ou esse capítulo todinho, ele está procurando agradecer todos aqueles que de alguma forma, direta ou indiretamente, auxiliou ele quando estava em Roma. Em Provérbios capítulo 17, versículo 13, de uma forma simples e direta, é dito ali que é garantido o mal, que o mal não se apartará da casa daquele que paga o bem com o mal. Isso é texto de Provérbios. Em Deuteronômio capítulo 21, numa das áreas onde mais se revela a ingratidão, que é no relacionamento de pais e filhos, esse texto, Deuteronômio 21, versos 18 a 21, o apedrejamento, para os irmãos terem uma ideia, era a forma de aplicar a pena de morte aos ingratos nos dias de Moisés. O filho rebelde era apedrejado até morrer, segundo esse relato. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 9, a ingratidão aparece entre uma lista de práticas pecaminosas características dos últimos dias. E assim Paulo diz lá no verso 2, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão ingratos. É a marca característica. É o caso de uma pessoa, ou é o caso de muitas pessoas, que vivem nesse contexto de ingratidão. Pois bem, Nabal tinha essa característica. Ele era também um homem ingrato. Mas há uma quarta característica, ele era também incomunicável. O capítulo 25, no verso 17, nós lemos: agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor. São servos levando a Abigail e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Incomunicável. Você já conviveu com gente assim, que você não consegue falar com ela? Não há quem lhe possa falar. Isso define o caráter de Nabal. Ele era um homem incomunicável. Um homem ingrato não sabe o que é agradecer. O homem engenhoso não sabe o que é uma palavra no tempo próprio. E o homem ingrato não há possibilidade de diálogo. Não há como você trabalhar com ele, porque ele não tem a gratidão no seu coração. E um homem incomunicável, conforme vemos, não há como tratar. Seus moços, pelo que diz o texto sagrado, vieram a Abigail para convencê-la de que, se ela não tomasse uma providência baseado na postura do seu senhor, certamente ninguém ficaria vivo. Eles próprios alertaram contra isso, porque diz o texto sagrado: ninguém pode lhe falar. Como vai o seu diálogo em casa? Você tem se caracterizado por aquele tipo de pessoa que ninguém pode falar com você? Você tem alguém dentro da sua casa assim? Gente com a qual você não possa conversar? Não são poucos que se fecham ao diálogo. Muito mal. Dizem apenas bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, e assim por diante. Pessoas que não podem comunicar. Você não encontra um assunto, você não encontra um jeito, você não encontra um lado para abrir e poder falar com essa pessoa. Todo assunto termina nesse esquema: sim, não, não sei, quem sabe. Nabal era um homem incomunicável. Você é aquele tipo que se irrita logo e corta o diálogo? Ou você não dispõe a atender a pessoa? Grave bem, essa é uma característica de alguém que destrói o lar, de alguém que não é bênção, mas uma maldição. Mas Nabal também, vemos algo mais no verso 3 e o verso 25. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Grave essa expressão, ele era maligno. E o verso 25 nos diz assim:
não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Então há uma afirmação forte de Abigail aqui. O homem era duro e era maligno em todo o trato, e aqui ela diz, não importe, falando a Davi, porque ele é um homem de Belial, a saber, Nabal, porque o que significa o seu nome, isso é o que ele é. A definição aqui é filho de Belial. É uma palavra composta de duas, que é sem proveito, literalmente. É a mesma palavra que vai aparecer lá em 2 Coríntios, já numa outra língua, no grego, capítulo 6, verso 15, que ali é traduzido como inimigo. Agora eu imagino que horror morar com o próprio diabo, um filho de Belial, um homem dominado pelo bicho do inferno. É o que está aqui. E é isso que ela diz, não importe meu senhor com ele, porque o nome dele é o que significa o que ele de fato é. É um homem difícil. E o que vemos aqui é uma situação extremamente grave. Uma mulher, apesar da sua sensatez e tudo, teve o dissabor de viver com um homem assim. Mas as características ruins de Nabal não param por aí. Há uma outra característica. O verso 17 nos diz assim. Então, verso 17. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Nabal foi um homem que atraiu maldição sobre o seu lar. É uma outra característica, um homem que atraiu maldição. Por isso que o servo diz, olha, considera, dona Abigail, o que a senhora vai fazer, porque o mal já está determinado, de fato, contra nós e contra toda a casa. Os versos 13 e 22 mostram a fúria de Davi contra Nabal, e os servos sabiam disso. Naquela noite seria fatal para aquela família, não só para Nabal, mas Davi prometeu que ia destruir todos os homens, ou todos os machos. Veja aí os versículos 13 e o verso 22. Pelo que disse Davi a seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. E o outro verso, o verso 22, lemos, faça Deus o que lhe aprover aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Um homem que atraiu tragédia, um filho de Belial, atrai maldição para o lar. E aqui é o que vemos no texto sagrado. E Davi estava a caminho, inclusive, quando Abigail foi ao encontro dele, ele já estava para consumar o que ele havia definido. Imagina 400 homens, homens de guerra, e chegaria numa família e ia destruir todos os homens, todos os machos, conforme a linguagem do próprio texto. E vemos aqui então que a família toda seria dizimada por causa deste homem. Sim, essas são as características de Nabal. Mas vemos também um contraste significativo, exatamente do mesmo lar, dentro do mesmo lar, uma mulher como Abigail. Voltamos novamente agora ao texto, no verso de número 3, diz que o nome dele era Nabal, e Abigail, o de sua mulher. E o próprio texto diz que ela era sensata, formosa. Algumas características. Abigail casou errado com um homem horrível, poderíamos assim dizer. Que homem era? Um homem intemperante, um homem genioso, ingrato, maligno, incomunicável. Sendo assim, ela atraiu a maldição sobre o seu lar, porque o texto sagrado, os próprios céus diz, nós seremos destruídos por causa desse homem. Davi, diz o texto sagrado, ele diz que iria matar todos os machos daquela casa. Todos seriam afetados pelo caráter daquele homem. Agora, o que fazer? Fugir ou ficar? Se você estivesse no lugar dele, ou no lugar de Abigail, qual seria a sua posição? Você já pensou nisso? Você já pensou em fugir de casa? Você já pensou em abandonar tudo? Como alguns dizem, chutar o balde?
Lamentavelmente, essa tem sido a atitude muito comum para muitos cônjuges, para muitos filhos, diante do caos que invade essa célula básica da sociedade, que é a família, que é o lar. Mas eu quero que você olhe para o texto e veja que Abigail, ela não fugiu, mas definiu por investir no seu lar, ainda que custasse o preço que fosse. Apesar de ter um marido como vimos até aqui, a pergunta é: você ficaria em casa, morando com um sujeito assim, um homem, um sujeito maligno, incomunicável, beberrão, farrista, genioso, ingrato? É notório que por muito menos do que isso, muita gente está desistindo da família. Muita gente está pulando fora. E por quê? Porque o conselho dos filmes, das novelas, seria mais ou menos: olha, Abigail, você já deveria ter voltado para a casa do papai e da mamãe. Se eu fosse você, eu não ficaria com um homem desse de jeito nenhum. Ou quem sabe até arruma um outro. De repente você vai achar alguém melhor. Não é possível que possa ter alguém pior do que esse homem. Você pode achar uma loucura morar ou investir em alguém assim, mas a Bíblia mostra o exemplo contrário da maioria daquilo que temos ouvido, das orientações dos chamados amigos de Jó, que chegam a esta hora para dizer o que é que você deve fazer quando você tiver um problema desse em casa. E a orientação aqui é que a palavra de Deus, para mim e para você, claramente está dizendo: você deve ficar, não fuja, fique, invista um pouco mais. Temos que decidir a quem é que vamos ouvir: se a mídia, se é o povo, se é a moda, ou se vamos ouvir e entender a voz do Senhor que criou e estabeleceu a família. É um grande desafio. Quando você passa por problemas, qual é a sua atitude? Ou dentro das possíveis soluções você coloca lá: divórcio. Eu quero que você olhe para esse texto e enxergue o que o texto está dizendo. Certamente, como disse, por muito menos famílias hoje estão simplesmente manchando o casamento com a caneta vermelha do divórcio. Mas não vemos isso no texto sagrado. O que vemos aqui é que Abigail estava disposta a ser uma bênção. Daí a nossa pergunta inicial: quem é você? Bênção ou maldição no seu casamento, no seu lar? Vejamos bem as características de Abigail. Primeiramente, diz o texto sagrado, no verso 36, algo surpreendente nesse texto. Diz assim: voltou Abigail a Nabal. É importante, no contexto que está aqui, essa palavra voltar. O que está acontecendo aqui é que ela volta para casa tendo lá um Nabal, atraindo a tragédia, atraindo a morte, um beberrão. Volta para lá tendo um alcoólatra. Volta para lá tendo um homem genioso. Volta para lá tendo um homem incomunicável, conforme vimos. É maravilhosa essa afirmação, partindo no contexto. E aqui nós entendemos que a característica de Abigail aqui é fidelidade. Abigail foi fiel à promessa. Abigail foi fiel aos laços do casamento, feito não só diante de Nabal, mas diante de Deus. É difícil, não é? Eu não tenho dúvida que sim. Desde a primeira vez que parei para avaliar esse texto, fiquei impressionado com essa expressão: Abigail voltou a Nabal. Oswaldo Paião Júnior, escrevendo na revista Lar Cristão, ele diz que a felicidade, ou a fidelidade, melhor dizendo, na sua afirmação, é um amálgama de grande virtude como verdade, sinceridade e altruísmo. Ser fiel é fazer o que prometemos que faríamos, independente de lugar, do tempo e das circunstâncias. Grave isso. Ser fiel é fazer o que você prometeu que faria, independente do lugar, do tempo e das circunstâncias. Aliás, as promessas que fizemos no altar foi essa mesmo. Você promete ser fiel na alegria e na dor, na pobreza ou na riqueza, enfermo ou com saúde. É surpreendente como nós vemos com encanto, com bonito inclusive,
há aquele sentimento de, que coisa linda eles estão declarando, né? Mas essas palavras, quando vão ser vividas, ninguém vê com ar de, Abigail, você é tola, ela estava sendo fiel, no momento difícil, fidelidade. Vejo dificuldade em afirmar o que é pior, ou o que é mais trágico, sair de casa, ou seja, separar definitivamente, ou continuar em casa, mas mantendo um caso fora, e às vezes não consumado eternamente. Ambos os comportamentos são atitudes de infidelidade, pois o compromisso assumido foi rompido. Fidelidade também deve existir no relacionamento entre pais e filhos. Biblicamente, um tem compromisso natural com o outro, e o afastamento é infidelidade. Fidelidade também deve existir no namoro, pois quem não cumpre o que fala antes de casar, não cumprirá depois. Falo aos moços aí e às moças, fique atento. O homem ou a mulher que você terá no futuro, já está rascunhado e desenhado no que você hoje lida com ele. Se não é cumpridor dos seus deveres aqui, não será no casamento. Se não é amável aqui, não será também no casamento. Se não é honesto, também não será no casamento. Portanto, veja, Abigail foi fiel ao seu casamento. Me surpreende essa expressão. Abigail voltou, tendo lá um Nabal. Mas há uma segunda característica de alguém que vai salvar o lar. E essa característica nós vemos nos versos 18 e 23 do texto lido. Verso 18: e ambos. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. Essa expressão inicial, então, Abigail tomou a toda pressa. E lá o outro verso, verso 23, lemos: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Ação rápida. As questões que envolvem o casamento precisam de atitudes rápidas. A gente não pode deixar para amanhã, não. Como alguém disse, usando aquela expressão, deixa como está para ver como é que fica. Fica mal, cheira mal, apodrece. Seja rápido na ação para resolver problemas do casamento. Até mesmo porque as escrituras sagradas, o apóstolo Paulo diz isso, escrevendo aos Efésios: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixa para amanhã que apodrece, não deixa para amanhã que agrava. E o que vemos aqui, que esta característica foi uma mulher de ação rápida. Diz que Abigail tomou a toda pressa, ouvendo Abigail a Davi, apressou-se. Essa questão da urgência não aparece somente nesses 2 versículos. Davi também reconhece esta urgência dela, a maneira como ela foi pronta para resolver o problema. Veja o verso 34, nas palavras de Davi: porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. O próprio Davi reconhece: louvado seja Deus pela tua pressa, pela maneira como você impediu de que o mal acontecesse sobre o seu lar. O próprio Davi reconhece que ela foi uma mulher de ação rápida, como uma característica que chamou a atenção do próprio Davi. O primeiro destaque que olhamos aqui é exatamente isso: uma mulher de ação rápida. A sua pressa, a sua urgência, ela não acomodou ao que estava acontecendo. Ela não ficou como muitos ficam: é assim mesmo, vai ser sempre assim. Quantos anos eu vivo com essa pessoa? Na verdade, o que vemos é que o sangue de Abigail agitou, ela levantou para agir. Creio que temos que começar por aqui. Se queremos que coisas aconteçam em nosso casamento, tem que começar por nós e com urgência. Às vezes ouvimos pessoas dizer: é assim mesmo. É fase, isso é a fase da pessoa. E a gente vai convivendo de fase em fase, e cada dia as fases vão ficando pior, até chegar à separação. Frases que revelam que não haverá reação. Essas frases, quando afirmam é fase da pessoa, é assim mesmo, está dizendo: eu não vou reagir a isto.
Abigail não fez isso. Aliás, se ela tivesse feito, o fim seria uma grande tragédia. Então, seja uma pessoa de ação rápida. A casa está pegando fogo e não fazer nada, você não pode fazer isso. Não reagir, não oram, não se importam, não leem sobre o assunto, não procuram buscar conselhos. Procure, vá atrás. Não justifique dizendo que o fracasso é inevitável, que a tragédia abate o lar de todo mundo, que é assim com todo mundo. Vamos deixar de ser genéricos. Tudo na área da generalização. É sempre assim, os homens são assim, as mulheres não são, os homens e as mulheres de fora, mas da casa não é. E Abigail viu isso. Abigail não se contentou com o problema. Abigail não deixou para o mês seguinte, para o ano seguinte. O diabo tem conseguido, lamentavelmente, anestesiar corações dos familiares no que concerne a uma solução de problemas. E eu creio que esse tem sido um dos grandes problemas, é o deixar para depois. E como alguns usam a expressão popular, vão empurrando com a barriga. Até quando? Problemas não resolvidos hoje serão problemas graves amanhã. Problemas não resolvidos nem hoje nem amanhã serão tragédias depois de amanhã. Abigail foi de ação rápida. Ela poderia ter ficado assentada na cadeira do comodismo, da indiferença. Mas diz o texto sagrado que ela imediatamente viu que ela precisava de salvar o lar. Assim como hoje temos campanha para as eleições, para vacinas, precisamos nos despertar em prol de uma campanha a favor do lar. Não podemos aceitar o caos como natural. Não podemos conformar com o problema. A conformação é exatamente uma resposta para dizer, eu não vou reagir a isso, até que isso me engula, até que isso vá até o fim. Quais são as prioridades mais comuns na vida das pessoas hoje? Para outras coisas nós somos rápidos, né? Perdeu o emprego, no dia seguinte já está mandando informação, mandando currículo, porque não pode ficar sem emprego. O carro estragou, manda para a oficina. O casamento vai mal, a gente encosta. Tive a oportunidade recentemente de, por força de circunstância, ter que o carro ficar parado. E ficou um tempo razoável, acho que uns 30 dias ou mais. E aí, levei para o mecânico, que ele começou a dar um probleminha. E chegou no mecânico, o mecânico disse, olha, fica atento, porque geralmente o carro que fica parado costuma dar outros problemas. Voltei para a minha casa, creio que andamos em 2 locais aqui em Guarulhos, levei o carro de novo. E ele falou assim, o carro quando fica parado, ele enferruja aqui, estraga ali, enfim, foi um prejuízo significativo. Você acha que encostando, deixando de lado um assunto que você entende que precisa tratar, uma postura de Nabal dentro da sua casa, você vai simplesmente encostar? É como o carro que fica parado, vai enferrujar. E quando for para procurar solução, quando você levar para o mecânico, quando você buscar orientação, de repente, já perdeu o carro todo. Abigail não deixou parar. Abigail foi em busca. Mais uma terceira e última característica dessa mulher, verso 24. Nos diz assim: lançou-se-lhe aos pés e disse, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Abigail vai na direção oposta de tudo o que é mais comum hoje. Abigail age com humildade. Humildade. O texto sagrado diz que ela lança-se aos pés de Davi. E o que é mais surpreendente é a expressão que ela usa: caia sobre mim a culpa. A culpa é minha. Muito forte essas palavras de Abigail. Caia a culpa sobre mim. O errado não é Nabal. O errado não é o meu marido. Não é o beberrão. Não é o farrista. Não é o incomunicável. Não é o homem maligno. Abigail estava dizendo: eu sou a culpada por toda a tragédia que está por vir na minha casa. É muito forte, porque isso não é comum nos nossos lares.
Não foi comum, inclusive, lá no início da história da humanidade. Eu diria que isso é raríssimo. Geralmente o que ouvimos hoje, que o problema dos nossos lares é do outro. A culpa sempre é do outro. Sempre estamos como Eva e Adão, um culpando o outro e ambos culpando a Deus. Aqui ela diz, eu assumo a responsabilidade, eu assumo a culpa. Como diz a música popular, o inferno é os outros. Para Abigail não. Ela diz, eu sou culpada. A culpa é minha. O que vemos hoje é que os cônjuges vivem colocando culpa um no outro. O pai diz que o problema é o filho diz que o problema são os pais. Afinal de contas, quando é que a gente vai chegar a um denominador comum? Quando houver humildade. Porque onde não há humildade, não há como chegar a essa conclusão. Por isso que conceituamos que aqui há uma atitude de humildade. Não só quando ela ajoelha-se, ela lança-se aos pés de Davi, mas também reconhece. Ela não estava ali para justificar o marido dela. Isso ia potencializar mais. A tragédia começaria ali, ela seria morta por Davi. Mas ela humilha-se. Já vi pessoas afirmarem que os problemas que tem em casa, a culpa muitas vezes é da igreja, que não cuidou. Ou da escola, que não faz o seu trabalho. Ou do governo. Nunca deles mesmos. Você tem humildade suficiente para reconhecer que alguns problemas da sua casa, a culpa é sua, porque você falhou como pai, você fracassou como cônjuge, ou você é um péssimo filho. O que seria comum era Abigail ir correndo ao encontro de Davi e afirmar que realmente Nabal não prestava e que deveria até mesmo dar uma surra nele. Talvez até dar uma groja para Davi. Falou, vou te ajudar, vou te dar um benefício aqui, para você acaba, porque é tudo. Eu quero ficar livre desse cara, quero ficar livre desse homem. Então encontrei uma boa oportunidade. Vai lá e faz o que você tem que fazer mesmo. Não. Veja o verso 23, mesma passagem. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Ela vai ao encontro e ela entende que ali haveria a grande diferença. Ela se humilhou, não chegou com arrogância, não gritou com Davi e dizendo, você está errado, ainda que ela falou a Davi. Tanto é que ele diz, olha, final do texto diz assim, então Davi disse a Abigail, verso 32, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me toleste de derramar sangue, e de que por minha própria mão não me vingasse, porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado Nabal até amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, e ele lhe disse, sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. É como Davi dissesse, é meio raro, viu, mas eu estou ouvindo você, eu ouvi a tua petição. Ela fala ao futuro rei de Israel. Ela fala que ele queria comandar a nação. Davi não ouviu o conselho da esposa dele, mas ouviu de Abigail e diz, bem que eu ouvi você. Grave bem isso. Foi tão prudente que eu parei para te ouvir. E você me impediu de que eu manchasse minhas mãos. Na verdade, Abigail foi um instrumento de Deus para o próprio rei. E é por isso então que ele chama de bendita a atitude dela. Só quem se humilha para conhecer o erro descobre que precisa ser ajudado. Só o humilde sabe voltar atrás e pedir perdão. Sim, além dessas características, como o próprio texto diz que ela foi uma mulher sábia, no verso 33, foi uma mulher que confiava em Deus, verso 26 e o verso 30, e por isso foi uma mulher recompensada por Deus, verso 39. Enfim, a pergunta inicial foi essa, quem é você no seu lar? Bênção ou maldição? Você age como Nabal? Você é uma pessoa intemperante? Você é uma pessoa geniosa? Você é uma pessoa ingrata, incomunicável, maligna? Você é o tipo de pessoa que tem atraído só problemas para sua família, maldição? Ou você é uma pessoa fiel como Abigail, uma pessoa de ação rápida, uma pessoa caracterizada pela humildade?
Veja, em razão do comportamento de Abigail, quero concluir lembrando o que está no texto. Em razão desse comportamento, Abigail foi tida por mulher sábia. Conforme o próprio Davi diz no verso 33, bendita seja a tua prudência, bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue. É como aquele ato de louvor para a mulher de Provérbios 31. É a mulher bem-sucedida, a mulher que é louvada. Davi louva aquela mulher, diz, bendita sejas tu. O meu objetivo esta noite é realmente de desafiar a cada um de nós aqui presente, pais e filhos e cônjuges, para que na sua casa, você que porventura acha que tem motivo para fugir, para pular fora, eu quero desafiar você a agir com humildade. Eu quero desafiar você a agir com sabedoria, com fidelidade, e seja urgente, confie em Deus. É nesse âmbito, é nesse contexto que a graça vem. Não suje as suas mãos com sangue ou com a tinta e a caneta da separação. Você crê que Deus pode reverter o quadro? Ou você crê naquilo que a mídia diz, ou que o teu coração imagina? Então entregue o seu problema nas mãos daquele que pode resolver. Salmo 37 diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Você tem esperado pelo Senhor? Você tem tido bom ânimo? Há uma frase nesse capítulo que eu quero implorar para que seja a frase que caracteriza a sua vida. No verso 35, a expressão é, sobe em paz a tua casa. A minha oração a Deus é que você suba para sua casa em paz. Não quero saber se você tem razão ou não no modo como você vive e quem é você qual dos personagens você se identifica. A minha oração a Deus é para que subamos em paz para os nossos lares e que onde houver alguém que caracteriza-se como Nabal, que haja uma Abigail para fazer toda a diferença. Porque Abigail traz alegria para o lar. Abigail traz vida onde o clima é de morte. Abigail traz paz onde a guerra é o ponto de contato de um Nabal. Seja, pois, uma Abigail. Haja com a graça que vem do Senhor. Certamente Abigail agiu assim porque ela foi uma mulher crente. Nabal não era crente. Nabal era filho de Belial. Não importa. Que as nossas atitudes de fato justifiquem o nosso próprio nome. Se somos crentes, o que Deus espera é que todos os nossos lares sejam caracterizados por atitude de Abigail. Seja essa a tua atitude. Suba em paz para o seu lar. Deus assim nos abençoe. Amém.